Segunda carta de Pedro, capítulo 3, do verso 14 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achado por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis, de antemão acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, decaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Oremos mais uma vez. Senhor, a tua palavra foi lida e precisamos que o Senhor instrua a igreja, que o Senhor fale aos nossos corações. Precisamos ser edificados pelo Senhor falando, pelo Senhor consolando, pelo Senhor mesmo nos exortando. Que assim seja, no poder do teu Santo Espírito, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós temos visto aqui em nossa igreja a série Somos Pedro. Vimos desde o ano passado diversos textos da Escritura que nos falam sobre este personagem. Pedro, num primeiro momento da nossa série, foi apresentado em seus pecados, sempre muito afoito, sempre muito impulsivo. Contudo, foi o homem que Deus escolheu. O Senhor Jesus escolheu Pedro e usou a vida de Pedro. Este Pedro negou o Senhor Jesus. Este Pedro foi restaurado pelo Senhor Jesus. Este Pedro tornou-se, através da ação do Espírito Santo, o líder da igreja de Cristo, a igreja em Jerusalém, a igreja do período primitivo. Nós temos em Pedro não apenas as falhas e os defeitos, mas um homem poderosamente usado pelo Senhor. E temos visto então, nesta reta final, que o apóstolo Pedro não apenas caiu, tropeçou, mas também muito nos ensinou. E hoje chegamos ao último sermão desta série, ouvindo sobre este legado do apóstolo Pedro. Estamos aqui na última carta, é o último registro da vida e também o último registro dos ensinamentos do apóstolo Pedro. E Pedro agora irá orientar a igreja sobre a volta de Cristo Jesus e como nós devemos esperar por este dia. É muito importante nós falarmos sobre isso, porque quando lemos o início do capítulo 3, vemos Pedro levantar um problema que estava acontecendo para os seus ouvintes. Os seus leitores estavam sendo desacreditados e desencorajados em relação à volta de Jesus. Alguns estavam zombando deles, falando, olha, vocês dizem que Jesus vai voltar, mas já passou um tempo, né? Os pais de vocês já morreram e nada dele voltar, acho que vocês estão equivocados. Se eles foram alvos desta zombaria, imaginem nós. Quantas foram as gerações daqueles que vieram antes de nós e estamos ainda aguardando a volta do Senhor. Pedro vai dizer que esta volta do Senhor não é em nada demorada. Pelo contrário, este tempo, que aos nossos olhos parece ser longo, contudo, está perfeitamente encaixado aos planos de Deus, tem um propósito. E este propósito nos é revelado no verso de número 9 do capítulo 3. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça. O propósito para que o Senhor ainda não tenha retornado é porque o número dos eleitos ainda não se completou. O Senhor está dando a nós a oportunidade de, como igreja, pregar o Evangelho. E aqueles que não creram em Cristo Jesus, a oportunidade está sendo dada. Creiam em Cristo Jesus. Ouçam o Evangelho da cruz, se rendam a este Evangelho. Não pensemos então que o Senhor está sendo demorado, pelo contrário, Ele está sendo bondoso, está sendo longânimo, paciente, dando a nós oportunidade. Ok? Como então devemos aguardar até este dia da volta de Cristo? E é relevante nós falarmos sobre isso, porque muitos de nós
já não vivemos com esta expectativa. Eu sempre afirmo isso quando vejo algumas coisas nos comentários dos crentes. Então, você ouve alguns crentes dizendo assim: olha, antes de morrer você precisa conhecer tal lugar. Olha, você não pode deixar de ver esses filmes aqui durante a sua vida. E muitos crentes começam a viver os seus dias como sendo o único espaço de tempo que nos foi reservado. Muitos crentes deixaram de considerar a realidade futura. Começam então a pensar o seguinte: eu preciso viver tudo dos relacionamentos aqui. Eu preciso viver o máximo das experiências, sejam elas as gastronômicas, sejam elas as das viagens, sejam elas as dos prazeres. Eu preciso viver, eu preciso experimentar, eu preciso desfrutar disso agora, porque muitos dizem, a vida é uma só, vai passar, vai acabar. O ímpio pensar assim é extremamente injusto. Mas nós, aqueles que creem em Cristo Jesus, limitarmos a nossa vida ao tempo presente, é chamado por Paulo, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, de infelicidade. Infeliz é o homem que coloca toda a sua expectativa no tempo presente. Porque, irmãos, por melhor que sejam os nossos relacionamentos aqui, eles ainda serão imperfeitos. Por melhor que seja a nossa possibilidade de desfrutar das coisas criadas por Deus, ainda assim aqui será imperfeito. Contudo, nos aguarda o lar celestial. Nos aguarda um mundo refeito pelo Senhor, restaurado pelo Senhor, onde aí sim desfrutaremos de toda a criação restaurada pelo nosso Deus. Desfrutaremos das bênçãos de um relacionamento isento do pecado, sem qualquer pecaminosidade no trato uns com os outros. Experimentaremos então o que é verdadeiramente a união do povo de Deus. O que é viver em família sem o pecado, o que é viver no desfrutar dos prazeres que o Senhor tem para nós, na boa terra que o Senhor tem para nós, sem qualquer mancha ou mácula do pecado. Portanto, viver sem ansiar por esse tempo, por esses dias, é uma tolice. E infelizmente, muitos de nós passaram a viver sem considerar que Cristo vai voltar. Veja o contraste daquilo que Paulo afirmou lá em Tessalonicenses capítulo 4, para o que por vezes eu e você fazemos e a forma como nós vivemos. O apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, no último dia, no soar da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão. E nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados pelo Senhor nas nuvens. A convicção do apóstolo Paulo era o quê? Que ele não passaria pela morte, mas estaria vivo no dia da volta de Cristo. E nós? Temos essa expectativa? Não. Fazemos planos para a próxima geração, para a geração dos nossos filhos, dos nossos netos. Não consideramos que o Senhor pode voltar antes da nossa aposentadoria. Passamos a viver como se esta realidade da volta de Cristo não fosse algo verdadeiro. E Pedro vem falar com os seus ouvintes, nessa despedida dele, atentando para esta forma como devemos viver enquanto Cristo ainda não retornou. E eu quero colocar 4 coisas que o texto nos ensina sobre a maneira como devemos aguardar a volta do Senhor Jesus Cristo. Aguarde a volta do Senhor Jesus em santidade, com discernimento, vigilância e progresso. Aguarde a volta do Senhor Jesus Cristo em santidade, discernimento, vigilância e progresso. Pedro começa então nos dizendo: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas. Que coisas? Aquelas que ele vem dizendo desde o início do capítulo 3. A realidade de que Cristo vai voltar. A realidade de que as coisas do presente tempo estão, em alguma medida, entesouradas para passarem pelo fogo e serem restauradas na glória futura. Sobre estas coisas, aguardando essas coisas, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele, Cristo Jesus, ao voltar, em paz, sem mácula e irrepreensíveis. A primeira forma como devemos aguardar a volta do Senhor Jesus Cristo é em uma vida santa.
O Senhor não nos chamou para a prostituição, não nos chamou para a imoralidade, não nos chamou para a pecaminosidade, mas nos chamou para a santificação. Na primeira carta, Pedro vai dizer: sejam vocês santos, porque o Senhor vos chamou à santidade. A vida em santidade, a vida em paz com o Senhor nosso Deus, é aquela ideal para este tempo em que aguardamos a volta do Senhor Jesus. O texto então nos diz: para que vocês sejam achados por Ele em paz. É muito interessante essa expressão, estar em paz. Porque a paz aqui não é você estar lá sossegado, tranquilo. É você estar em paz com Deus. Numa relação com o Senhor em que não há na sua direção qualquer tipo da ira, do castigo, ou de qualquer manifestação do Senhor em oposição aos seus atos e aos seus feitos. É estar em paz com Deus, fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Não posto em inimizade com o Senhor. Não em direção oposta a Ele. Confrontando com o Senhor. Entristecendo o Senhor. Mas uma vida em paz com o nosso Deus. Como é possível ter paz com o Senhor? O texto vai dizer: tendo uma vida sem mácula e irrepreensíveis. Em outras traduções, como da NVI, tendo uma vida sem qualquer tipo de mancha e também sem qualquer coisa que lhe condene. O texto chama a nossa atenção para esta santidade, colocando isso não de forma superficial, mas extremamente profunda. Quando o texto fala de uma vida de santidade em paz com Deus sem mancha, é dizer o seguinte: não há qualquer sujeira que manche a nossa honra, o nosso caráter diante do nosso Deus. Nenhum boato, nenhuma sombra de erro e de pecado. Antes, uma vida onde as pessoas procurando não têm do que nos acusar. Mas não apenas em você considerar qualquer mínima coisa que possa colocar o seu nome, a sua honra, a sua conduta e a sua vida de santidade em questionamento. Também nada que seja condenatório. Pedro então está trabalhando desde coisas que são simples e que não trazem uma condenação, e a condenação que ele está dizendo aqui não é a condenação divina, porque o nosso pecado, por qualquer um que fosse, já seria suficiente para a nossa condenação. O que Pedro está falando é o seguinte: que vocês não sejam julgados pelos homens e condenados pelos homens de crimes cometidos. Ele está falando daquilo que seriam, aos olhos humanos, grandes pecados. Coisas das quais vocês foram julgados e condenados. Não tenham qualquer coisa desse tipo, desta ordem, desta grandeza. Mas também que nenhum tipo de boato saia a respeito de vocês. O problema é que, por vezes, nós consideramos apenas essas coisas grandes. E na nossa régua de conduta e moral, nós nos vemos bons demais porque não somos condenados em nada. Se estamos aqui soltos, livres, em liberdade, é porque ninguém aqui foi condenado a crime nenhum. Então isso faz muitos olharem para si com certo orgulho e soberbo, pensando: não, eu sou bom. Olha, eu não sou um criminoso, eu não sou um traficante, eu não sou um agressor, um abusador, um corrupto, eu não sou um sonegador, não há nada que me condene. Puxa então aí a minha capivara, os meus antecedentes criminais, e não há nada que me condene. Ok. Mas não é só disso que Pedro está falando. Ele fala sobre isso, de sermos irrepreensíveis aos olhos da sociedade, mas também fala que não deve haver qualquer mancha. Ninguém nos chamando de orgulhosos, mentirosos, soberbos, fofoqueiros. Porque a polícia talvez não venha te prender pela fofoca, mas talvez você seja reconhecido por alguém em que não se pode confiar um segredo. E nem mesmo esse tipo de mancha é admitido para aqueles que querem viver em paz com Deus. A vida de santidade proposta por Pedro aqui é uma vida onde constantemente nós vamos olhar para os nossos pecados e buscar a retratação e buscar ser parecidos com Cristo Jesus. Senhor, eu não quero apenas abandonar ou viver uma vida sem acusações de crimes graves. Qualquer coisa que me distancie da imagem de Cristo precisa ser corrigida em mim. Significa que a melhor forma de nós aguardarmos a volta de Cristo Jesus
é olhar para o próprio Senhor Jesus Cristo. É ter o Senhor Jesus como a nossa régua e o nosso parâmetro. E nesse processo de buscar ser parecido com Ele, retirar de nós qualquer mínima coisa que possa manchar-nos diante do Senhor, nosso Deus. Não se importe apenas com aquilo que os homens consideram como grandes pecados. Qualquer coisa que te distancia do caráter de Cristo é algo ofensivo ao nosso Deus. E não deve fazer parte da sua vida nem da sua conduta. O texto segue e nos diz que não apenas devemos aguardar Cristo em santidade, mas também devemos ter discernimento. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. E entendam que a longanimidade do nosso Senhor é para a nossa salvação. É isso que Pedro está nos dizendo. Este tempo que aos nossos olhos parece ser tardio, é na verdade para nós não um atraso de Deus, mas Deus dando a nós a oportunidade de salvação. Se você não creu em Cristo, o tempo ainda é oportuno. O tempo é hoje. Nós não sabemos se o amanhã existirá. Pode ser que Cristo volte nas próximas horas. Pastor, mas se Cristo voltar nas próximas horas não vai dar tempo? Ainda dá. Você pode parar agora, fazer oração, reconhecer diante de Deus os seus pecados, as suas falhas, falar: Senhor, eu posso até não ter nenhum crime imputado a mim, nenhuma condenação, mas tem um monte de mancha de pecados aqui na minha vida. Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Salva a minha vida, eu preciso de Cristo Jesus para essa salvação. O tempo é agora. Contudo, até a volta do Senhor Jesus Cristo, há esta oportunidade para refletirmos sobre a nossa salvação. Quando o Senhor despontar no céu, aí este tempo terá sido esgotado. Aí já não haverá mais a possibilidade de recorrermos à misericórdia e à graça do Senhor. Portanto, vivam com discernimento, entendendo que ainda há a oportunidade de atendermos ao convite de arrependimento, ao chamado do Senhor para termos uma vida de santidade diante dele, de paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Ainda o tempo é oportuno. Entendam então que a salvação de vocês está ligada a esta longanimidade do Senhor. Mas se para aqueles que não creem, precisam olhar este tempo em que vivemos como sendo tempo de oportunidade, para nós os que já cremos, precisamos entender que esta ainda é a oportunidade dada por Deus para a proclamação do Evangelho. Chegará um tempo em que também não conseguiremos mais proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. A hora então é agora. Pregue a palavra de Deus, porque o tempo é oportuno, é tempo de salvação. Pastor, mas será que Deus realmente deseja salvar a cidade de Itupeva? Será que em meio a tantas notícias ruins, da maldade cada vez mais crescente, Deus ainda deseja salvar pessoas? A resposta é sim, porque se Ele não quisesse mais salvar, Ele já teria voltado. E quando estiver sido pregado o Evangelho do Reino em toda parte, aí sim virá o fim. Cada dia que acordamos, que demonstra que Cristo não voltou, significa que Ele deseja salvar alguém. Alguém naquele dia será salvo. Porque se não fosse assim, Cristo teria voltado no dia anterior. Significa, irmãos, que se amanhã nós acordarmos, alguém será salvo amanhã. E se isso se repetir na terça, na quarta e na quinta, significa que Deus quer salvar pessoas e ainda está salvando pessoas. E pode ser este então o seu filho, o seu cônjuge. Pode ser este aquele seu colega do trabalho. Pode ser este aquele seu vizinho lá no condomínio. Deus ainda deseja salvar. Porque, irmãos, quando o Senhor despontar no céu, então este tempo terá acabado. Precisamos esperar a volta de Cristo com esse discernimento. Se você ainda não foi a Cristo Jesus, corra, o tempo é oportuno, mas tem hora para acabar. Se você já creu em Cristo Jesus, pregue o Evangelho. Não é a oportunidade de viver mais um dia e curtir a vida, é o dia dado pelo Senhor para que você pregue o Evangelho a alguém. Porque há oportunidade de salvação para alguém, afinal de contas, Cristo ainda não voltou. Nós precisamos ter esse discernimento.
Porque aquele que limita a sua vida ao tempo presente será o mais infeliz de todos os homens. Eu não tenho oportunidade amanhã de simplesmente viver mais um dia, um feriadão prolongado. Piscina, sol, talvez uma praia. Não. Deus nos concede mais um dia, para em mais um dia nós batalharmos, pregarmos o Evangelho, participarmos dos sofrimentos de Cristo e anunciarmos a salvação. É tempo oportuno, Deus quer salvar alguém. Como igreja do Senhor, Deus deseja salvar. Então a pergunta, mas pastor, será? Será que não é um tempo então de nós direcionarmos o nosso coração a outras demandas? Recentemente eu ouvi isso. Pastor, olha as ideologias, a complexidade do mundo em que nós vivemos. Talvez este não seja mais o tempo da igreja pregar o Evangelho, mas de repente cuidar apenas dos de dentro. Focar um pouco mais em talvez fortalecer a fé dos jovens. Focar um pouco mais talvez em cuidar do discipulado. Porque os dias são terríveis, pastor. Irmão, se mais um dia amanheceu, é um dia da igreja sair e pregar o Evangelho. Sem, contudo, claro, deixar de edificar, ensinar, exortar, cuidar dos que já estão de dentro. Mas imaginar que chegará um tempo em que a igreja não precisará mais pregar o Evangelho, porque, olha, não, a prioridade agora é outra, é ignorar o fato de que Cristo ainda não voltou por uma única razão. Não foram salvos todos aqueles a quem Ele deseja salvar. Então, enquanto houver dia, enquanto houver o cumprimento do ciclo do sol nascer e se pôr, significa que nós, seja na nossa individualidade ou como igreja, povo de Deus, somos desafiados pelo Senhor a ir e pregar o Evangelho. E é assim que nós aguardaremos a volta de Cristo, falando de Jesus, pregando Cristo Jesus, porque pessoas no nosso bairro, pessoas na nossa cidade, podem ser alcançadas. Igrejas podem e devem ser plantadas, ainda em meio a dias maus. Por quê? Porque Deus ainda deseja salvar pessoas. E quando a igreja do Senhor vai parar de plantar igreja? Quando Cristo voltar. E quando a igreja do Senhor vai parar de evangelizar? Quando Cristo voltar. Porque é só neste momento que a gente vai poder falar, chega, Deus não quer salvar mais ninguém. Mas enquanto Ele não volta, preguemos o Evangelho e vivamos entendendo, discernindo sobre esta oportunidade que o Senhor nos dá. Mas discernimento também em relação à verdade. Veja que agora Pedro fala que Paulo também ensina sobre isto. Igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Quando lemos o texto de Romanos, capítulo 2, verso 4, Paulo também fala desta longanimidade do Senhor com o desejo de salvar as pessoas. Deus é longânimo, paciente, está dando a nós a oportunidade. Pedro reconhece que aquilo que Paulo está falando era a palavra de Deus, era a verdade. E ele vai nos dizer, ao falar acerca destas coisas, destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Vejam que Pedro trata aquilo que Paulo escreveu, as epístolas de Paulo, como sendo escritura. Assim como eram os profetas, assim como era a lei, e esta lei e os profetas era deturpado por estes instáveis e ignorantes, também aquilo que Paulo escreveu é escritura e é palavra de Deus. Precisamos discernir a verdade. Em meio a tantas vozes, e algumas gritando cada vez mais alto em nossos dias, precisamos ouvir a verdade. Pedro chama a nossa atenção, acatem aquilo que Paulo está falando, porque embora seja difícil, é escritura, é a palavra de Deus. Nós teremos que ter este firme posicionamento enquanto aguardamos a volta de Cristo. Cada vez mais vai parecer que o discurso da Escritura é ultrapassado, não se encaixa com a verdade, e nestes momentos precisamos nos apegar àquilo que foi revelado pelo Senhor aos santos homens de Deus. É a palavra de Deus. Não é a ciência, não é a filosofia, não é a psicologia. A nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus. Ignorantes, instáveis, tentarão deturpá-la. Porque talvez um discurso inclusivo possa parecer muito mais contemporâneo. Não, esse negócio aí,
contra o homossexualismo, isso é lá atrás. Outra sociedade, outro mundo. Esse negócio da esposa submissa, não, pastor, isso é coisa de outro século. Ignorantes e instáveis tentarão deturpar a palavra de Deus. E cada vez mais o discurso da Sagrada Escritura será estranho, será avesso à forma como o mundo pensa, à cultura dos nossos dias. E nesses momentos, enquanto aguardamos a palavra de Deus se cumprir e a volta do Senhor Jesus Cristo, precisamos discernir aquilo que é a verdade. E a verdade não é o que a nossa sociedade diz. A verdade não é o que o mundo aparentemente desenvolvido prega. A verdade é aquilo que foi proclamado pelo Senhor na Escritura. Saibamos viver com discernimento, aguardando a volta de Cristo. Aguarde a volta de Cristo com santidade, aguarde a volta de Cristo com discernimento. Terceira forma dita no texto sobre como devemos aguardar a volta de Cristo, com vigilância. Vós, pois, verso 17, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, decaiais da vossa própria firmeza. Vigilância, para que vocês não caiam da firmeza em que vocês estão. Esta palavra que nos foi traduzida aqui como firmeza, está relacionada ao quão firme e certo estão as coisas no céu. Quando nós olhamos o firmamento, o sol, a lua, as estrelas, olhamos e sabemos que eles não se abalam, continuarão ali, estarão lá. Quando nós pensamos nos viajantes daqueles dias, eles se orientavam pela posição da lua, pela posição do sol, pela posição das estrelas. É assim que nós conseguimos identificar norte, sul. Então a gente sabe a direção das coisas olhando para o sol. Não, então o sol está indo para lá, então significa que aqui ele nasce, a direção é essa, é aquela, aqui onde eu estou. Por que fazemos isso? Porque essas coisas são firmes. Ninguém vai tirar o sol do lugar. Ninguém vai tirar a lua do lugar. Firmemente estará ali. Pois bem, tal qual estas coisas são firmes, também a nossa fé em Cristo Jesus firme deve estar. E a isso Pedro vai nos dizer: estejam vocês prevenidos, atentos, acautelai-vos, para que vocês não sejam arrastados por estes que querem perverter a verdade. Não sejam arrastados por estes ignorantes que deturpam a palavra de Deus, para que vocês não decaiam então desta firmeza. Pedro está dizendo que nós, enquanto cristãos, em relação à palavra de Deus, precisamos ser tão firmes, ao ponto de que aquilo em que cremos da palavra de Deus hoje, será como o sol daqui a 10 anos. Estará nascendo no mesmo lugar e se pondo no mesmo lugar. A firmeza que temos sobre o que é verdadeiro, sobre o que é bom, sobre o que é agradável a Deus, sobre a criação dos filhos, sobre a política, sobre o casamento, sobre a igreja, para que essas coisas estejam firmes em nosso coração e não sejam arrastadas por conversa daqueles que querem deturpar a Escritura. Não decaiam vocês, então, desta firmeza. Irmãos, o problema é que, na medida que o tempo passava, muitos crentes estavam esmorecendo. Era muito fácil para alguém que viu o Senhor Jesus, testemunhou os seus feitos, crer nele. Mas imagine alguém que nasceu depois da ascensão de Cristo. Então eles ouviram aquilo que os pais contaram. Imagine aqueles que nasceram ainda mais distantes. Ouviram o que os avós contaram. E depois. O problema é que muitos crentes, diante das provações, das dificuldades, das perseguições, começaram a questionar: olha, acho que é besteira isso. Nós estamos aqui nessa expectativa de que Jesus vai voltar, de que haverá um fim para o nosso sofrimento, mas nunca volta. Nossos pais morreram assim, nossos avós morreram assim, nós estamos envelhecendo e talvez morreremos sem ver a volta deste Cristo. E muitos, em meio a isso, esmoreciam. Talvez não valha a pena ser tão santo. Talvez não valha a pena se esforçar tanto para fazer aquilo que é certo. Talvez seja bom eu correr atrás da minha felicidade, porque afinal de contas a vida é uma só. E aí muitos caem desta firmeza. Ah, não, chega, não aguento mais. Ah, Deus não me fez para sofrer tanto assim não.
Ah, besteira. Tudo bem, se ele fosse voltar mês que vem, já até esperaria um pouco mais, né? Força, firme, tá acabando, espera mais um pouquinho. Mas eu nem sei quando ele vai voltar. Para que eu vou ficar aqui me guardando, me preservando, deixando de curtir a vida, sofrendo aqui e acolá, por uma obra, por um ministério, por uma vida santa? Isso não faz sentido, pastor. E assim muitos querem nos arrastar para nos demover da ideia firme de que Cristo está voltando e de que vale a pena esperá-lo em santidade com discernimento. Não desanima não. Não caia não. E o texto não está falando de você perder a salvação. O texto está falando de você se entregar ao pecado. De você relaxar e pensar, acho que não precisa ser tão rígido assim não. É besteira. Não seja arrastado por esse tipo de pensamento, por esse tipo de engano. Vigilância, atenção. Por fim, Pedro nos fala sobre o progresso. Antes, ao invés de vocês desanimarem, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao invés de se deixarem levar por aqueles que estão anunciando, zombando, falando que Cristo não voltou e nem vai voltar, ao invés de serem levados por estes, cresçam na graça e no conhecimento. Progridam na fé de vocês. Avancem na fé de vocês. Irmãos, o cristão não pode ter uma vida estagnada. Se hoje você já conhece o Evangelho, busque conhecer mais e mais do Senhor. Não importa quantos anos você tem. Então eu já ouvi crente dizer o seguinte, pastor, eu acho que eu não preciso mais de escola dominical não. Você continua pecando? Se a resposta for sim, então você tem que vir na escola dominical. No dia que você parar de pecar, você pode parar de vir. Aí está tudo certo. Antes disso, cresça na graça e no conhecimento. Dizer que não precisa é a prova viva de que você não cresceu e nem tem maturidade espiritual. É a mesma coisa do gordo que vira e fala, não, eu não preciso de dieta. É burro. É a demonstração do quão imaturo você é e do quanto você precisa da escola bíblica dominical. É uma brincadeira, e a minha esposa estava falando disso para mim essa semana. Algumas razões para você não vir à igreja. Você tem que ter a sabedoria de Salomão. Tem que ser mais velho que Matusalém. Aí você pode considerar, não, eu não preciso vir mais na igreja, acho que já deu. Até que isso aconteça, irmão. Enquanto você estiver pecando, enquanto o mundo onde você viver for afetado pela queda, você precisa, dia a dia, de culto, de oração, de escola bíblica dominical, de leitura da palavra, de vida devocional. Você precisa crescer no conhecimento de Deus. E se você não cresce no conhecimento de Deus e não se preocupa com isso, então, irmão, logo, logo você cai na sua firmeza. Sabe o que é muito interessante? Às vezes as pessoas chegam para a gente que é pastor e falam assim, pastor, o que o texto aqui quer dizer? Aqui em Isaías 42, quando o profeta fala isso, 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 o que ele quer falar com isso? Eu falo, irmão, não sei. Faço a menor ideia. Mas o senhor não é pastor? Eu falei, então, eu sou pastor, mas eu não sou Salomão, não. Nem sou Jesus Cristo. Faz o seguinte, dá um mês aí para eu estudar, a gente volta a conversar. Nem nós, pastores, sabemos tudo da Escritura. E não sabemos. E nunca saberemos. Vamos estudar, estudar, estudar. E sabe o que é mais interessante? Depois que a gente estuda, 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 a gente esquece. Um ano atrás, quando eu estava trabalhando lá na escola, eu saí da minha sala, a minha secretária olhou para mim assim e falou, pastor, o senhor está bem? Eu falei, estou. Por quê? Pastor, o senhor está 1 hora ouvindo um vídeo do senhor mesmo falando. O senhor está doido? Eu falei, não, Cida, sabe o que acontece? Eu vou dar uma aula hoje. Só que eu não sei o conteúdo. Mas o Jonatas, de 2 anos atrás, sabia. E eu estou aprendendo com ele para poder dar aula à noite. O nível da loucura é tanto que você faz isso. Então, eu fiquei muito intrigado, porque eu estava com um caderno,
anotando as coisas que eu estava falando, de um vídeo gravado 2 anos antes. Sabe por que isso, irmãos? Porque nós somos finitos. Enquanto nós formos finitos, seres falhos e pecadores, a gente sempre vai precisar de escola dominical. A gente sempre vai precisar de estudo bíblico. A gente sempre vai precisar de oração. A gente sempre vai precisar do culto. E só pensa contrariamente a isso quem não entendeu nada do que é a vida cristã. Cresçam na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. É assim que a gente espera a volta de Jesus. Eu tenho que conhecer mais de Jesus. O conhecimento é a raiz, a graça são os frutos. Quanto mais eu conheço de Jesus, mais eu experimento da sua graça. E aí entender do conhecimento é fácil, eu acabei de falar. É estudar, é ler, é vir na escola dominical, é anotar, é ler um livro, é ouvir o sermão e ouvir de novo, e de novo, e de novo. Ouvir a si mesmo, quando a situação chega mais extrema. Assim a gente busca crescer no conhecimento. Mas, pastor, o que significa crescer na graça? Ter paciência é graça. É Deus quem dá a gente a condição de ter paciência. Ter domínio próprio, saber dizer não para as coisas, é graça. Ter longanimidade, segurar aquela hora da ira, vou enfiar a mão na sua cara. Não, calma, paciência. A gente consegue isso pela nossa força? Não. Isso é graça. Amar os nossos inimigos, isso é graça. Ter a condição de ser gentil com as pessoas, mesmo naquele dia que você está mal de saúde, o nome disso é graça. E tudo que eu estou citando aqui são características do fruto do Espírito. Estar alegre em meio à tristeza, às circunstâncias tristes, isso é graça. Tudo aquilo que não vem de nós é graça do Senhor. Pastor, eu não consigo vencer o pecado, minha vida é um mar de tristeza, me falta domínio próprio, me falta disciplina, me falta amor pelas coisas, me falta amor pelas pessoas. Sabe o que falta para você? O Espírito Santo. O Espírito Santo não é algo que você produz no seu coração. É a graça de Deus manifestada em sua vida. Sabe como a gente consegue isso? Conhecimento é a raiz. E esta graça de Deus é o fruto que nós vamos colher. Então, o que Pedro está dizendo é o seguinte, sabe como é que a gente aguarda a volta de Jesus? Progredindo. Quanto mais eu conheço de Cristo, do seu caráter, da sua pessoa, quanto mais eu conheço de Deus, dos seus feitos e da sua lei, dos seus preceitos, mais então eu sou agraciado, mais eu sou cheio do Espírito Santo. E quanto mais cheio do Espírito Santo, mais paciente, mais alegria, mais bondade, mais paz, mais mansidão, mais domínio próprio, mais de Cristo em mim. Isto é crescer na graça. Então a caminhada é assim. Sabe por que às vezes a gente olha para aqueles pastores velhinhos, bem velhinho assim, cabelinho bem branco, e você fala, rapaz, parece que é Jesus na terra. É tanta bondade. Não sei se você já teve essa experiência. Quando eu era seminarista, eu convivi com um pastor Quirino, lá na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Ele tinha uns 200 anos, com certeza. Há uns 100 ele deveria ter ido, mas Deus foi deixando. Ele era muito velhinho, muito velhinho. Mas era um homem de uma bondade, de uma sabedoria, de uma mansidão extraordinária. E aí você vai aprendendo o porquê que esses homens tornam-se isso. Afinal de contas, ele é pastor. Quantas vezes ele teve que abrir a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, estudar a Bíblia para pregar, para ensinar, para falar, para aconselhar. E a cada vez que talvez ele tenha feito isso pela simples obrigação do ofício, ainda assim ele cresceu no conhecimento. E quando ele crescia no conhecimento, ele crescia na graça. E isso foi com 20 anos de ministério, isso foi com 30 anos de ministério, isso foi com 50 anos de ministério, e agora que ele estava com 60 anos de ministério, aquele homem era extremamente gracioso e agraciado. E quando você falava com ele, você via amor, bondade, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio, e você olhava e falava, ah, Senhor, eu queria ser como o pastor queria.
vai ler a Bíblia, vai estudar, vai na escola dominical, volta a congregar, vira devocional. Assim você cresce no conhecimento. E assim você cresce na graça. Daqui a pouco as pessoas vão olhar e falar, que crente, que pessoa extraordinária, que pessoa fantástica. Eu louvo a Deus pela sua vida. Que sabedoria no falar. Que exatidão, que precisão no tomar as decisões. Puxa, eu não consigo. Aquela pessoa está sendo alvo da graça de Deus. Sabe o que você está arrebentando sua vida, arrebentando seu casamento, fazendo tudo errado na sua vida, porque falta a graça. E sabe por que falta a graça? Porque falta também conhecimento de Deus. E sabe o que é interessante? Essa graça de Deus não vai vir na sua vida com um dó, com um nono ali no teclado, você fechando o olho, pondo a mão no coração e balançando assim, não. Vai vir com conhecimento. Sem conhecimento, você não cresce na graça. Irmãos, nós ouvimos do apóstolo Pedro que devemos aguardar a volta de Cristo, cientes de que Ele está voltando. Devemos aguardar a volta de Cristo em santidade. Devemos aguardar a volta de Cristo com discernimento. Devemos aguardar a volta de Cristo com vigilância. Devemos aguardar a volta de Cristo com progresso, crescendo na graça e no conhecimento. Jesus vai voltar. Ou você vai morrer. Uma das duas coisas vai acontecer. Fato é que você precisa estar preparado para as duas realidades. Na volta de Cristo ou na sua morte, seja você achado em paz com Deus, sem qualquer coisa que manche a sua vida, nem condenações através dos julgamentos humanos, nem mesmo qualquer coisa mínima que possa ofender a santidade de Deus em sua vida. Jesus vai voltar, ou você vai morrer. Diante disso, tenha discernimento. Entenda a oportunidade que Deus está nos dando. A cada novo dia. É um novo dia para eu refletir sobre os meus erros e pregar o Evangelho. Jesus vai voltar. É certo a sua volta. Creia nisso. Ele vai voltar. Saiba discernir a verdade. Não caia nestes que estão falando que, olha, parece que é besteira, esquece, ele não vai vir não. Deixa o cristianismo para lá. Vai curtir a vida, esquece isso, é besteira. Ele vai voltar, saiba discernir a verdade, se apegue à verdade. Jesus vai voltar. Cresça na graça e no conhecimento de Deus. Só há uma chance e uma forma de nós termos paz com Deus. O texto de Romanos capítulo 5 nos diz que nós somos reconciliados com Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Só tem um jeito de nós experimentarmos desta graça. Porque conhecer também, ler, qualquer um pode ler. Assistir vídeo, qualquer um pode assistir. Mas esta ação eficaz do Espírito Santo é só para quem está reconciliado com Deus. E eu não posso terminar esta mensagem sem falar, eu e você precisamos de Jesus. Não existe vigilância, não existe prudência, não existe discernimento, não existe santidade, não existe progresso sem Cristo Jesus. Então, antes de mais nada, aguarde Cristo, tendo Cristo presente em seu coração. Aguarde a volta de Cristo, tendo Ele já real e presente em sua vida. Porque só há uma forma de nós nos reconciliarmos e termos paz com Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Despreze o Senhor Jesus Cristo e você será condenado. Despreze o Senhor Jesus Cristo e você será mais infeliz de todos os homens, vivendo a sua vida baseado apenas no tempo presente, sem qualquer expectativa de uma glória futura. Mas ame o Senhor Jesus, e até mesmo os dias de espera por sua volta serão dias agradáveis, de crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Que Cristo Jesus se faça presente em seu coração. Pastor, e como que eu faço isso? Feche seus olhos e ore e fala, Senhor, eu sou um pecador miserável que precisa de Ti. Sem o Senhor eu não vou ter paz. Senhor, eu percebo que eu não estou discernindo a vida do jeito certo, eu estou ouvindo as vozes mais loucas deste mundo. Senhor, me ajuda a ter paz contigo, me ajuda a me livrar do pecado, me ajuda a ser mais parecido com Jesus. Senhor, faça morada em meu coração e me encha com Teu Santo Espírito, para que eu possa progredir, para que eu saia desse ponto
dessa mesmice espiritual, desta frieza espiritual, desta apatia espiritual, e cresça, conhecendo e experimentando mais e mais do Senhor da minha vida. Vem fazer morada, Senhor, no meu coração, em nome de Cristo Jesus. Amém.